Dando oi aqui pra gravação, como sempre. Oi. Vamos começar, gente. Olha que graça. O tema do slide de hoje é planetinhas. Tipo. Então vamos lá, pessoal. Começando nossa aulinha. Dando continuidade aqui aos princípios, como eu tinha dito anteriormente, a gente vai começar por um princípio muito importante, eu diria, que vocês vão ver tanto no processo civil, no processo penal, quanto no direito administrativo. Eu não sei se alguém já fez ou vai fazer ainda, assim, se fez ou já tá fazendo agora atualmente administrativo 1, mas esse é um dos princípios que a gente aprende, assim, ao longo da faculdade em quase todos não, eu diria todos os âmbitos sociais, assim. Então, o princípio da publicidade, ele é um pilar pro funcionamento jurídico do devido processo legal também. Então, o que que é o princípio da publicidade, assim, na prática? Ele garante que os atos processuais sejam, em regra, vale lembrar também, nós temos exceções a esse princípio, que não vamos estudar agora, vocês provavelmente vão ver em administrativo 1, mas o princípio da publicidade garante que os atos processuais sejam, em regra, acessíveis ao público, promovendo transparência e controle social sobre o judiciário. As exceções incluem casos que envolvem menores, segredos de justiça ou informações sensíveis. E aí a gente vai com calma. Eu vou abrir depois com vocês isso aqui, tá? Eu não coloquei dessa vez no slide, porque senão ia ficar muito cheio. Mas a legislação eu coloquei em todos os slides para vocês se localizarem, mas a gente vai abrir depois, como eu disse anteriormente, tá? Enfim, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do princípio da publicidade. Por quê? Por que que ele é tão importante? Porque sem o princípio da publicidade, tanto para entre as partes quanto para fora das partes, é muito importante que a gente tenha essa transparência dentro do direito, no geral, tanto no administrativo quanto no judiciário, eu diria. Então, assim, a gente tem que ter, obrigatoriamente, publicidade e transparência em todos os atos processuais, salvo quando eles envolvem esses casos aqui que a gente colocou, que podem envolver os menores, né, que são indivíduos mais sensíveis dentro do ordenamento jurídico. Então, quando tem um caso envolvendo menores, assim, sei lá, uma um processo de alimentos, digamos assim, entende? Se tem um processo de alimentos tramitando, provavelmente ele vai estar tramitando em segredo de justiça. Por quê? Porque envolve menores, muitas vezes envolve ali, sabe, dados sensíveis, que é a questão das contas bancárias, do genitor, da genitora e afins. Então é importante que a gente tenha também esse discernimento de entender o que que é válido para ser público e o que é que não é. Por mais que a informação mereça e deva ser publicizada, nem sempre lhe convém, como é o caso de menores ou de informações sensíveis. E eu dei o exemplo aqui das informações sensíveis, sendo esse caso aqui dos alimentos, mas pode ser qualquer coisa, gente. Assim, se dentro de um processo tiver informações que podem, se vazadas, ferir outras partes, entende? Se aquela pessoa, se aquela, uma das partes, aquele réu, por exemplo, está tramitando um processo contra ele, e aquela informação de que está tramitando esse processo for sensível, pode correr em segredo de justiça tranquilamente. E o princípio da publicidade é uma coisa que a gente vê na prática, também quem deve estar estagiando já deve ter visto isso, que quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no PJE, sempre tem o campo, né? Consulta de processos e consulta pública. Isso eu acho muito interessante, porque na consulta pública, não sei se vocês já chegaram a olhar, você muito dificilmente, assim, eu nunca cheguei a ver os autos do processo, assim. Não sei se vocês já viram, mas eu nunca cheguei a ver. A gente vê os expedientes, então, assim, tá correndo tal coisa, o processo tá em que pé, não sei o quê, tá. Entendeu? A gente vê mais ou menos isso. Mas os autos, enfim, tipo assim, dizer assim. Não, que é a petição inicial do negócio, muito provavelmente não. Então, assim, o princípio da publicidade, ele é importante, mas ele também tem limitações e exceções. As limitações não são as mesmas coisas que as exceções, né, vale lembrar. E aí, com isso, a gente tem também que ele é um princípio tão importante que sempre que vocês virem que tem Constituição e CPC juntos, é porque o babado é forte. Eu gosto de dizer assim, para que vocês visualizem. É porque o babado é fortíssimo. Então, assim, se tem na Constituição, olha o tanto de inciso que tem na Constituição e olha o tanto. Ai, passei. Ah! Olha o tanto de inciso que tem na Constituição e o tanto de artigo que tem no CPC. Certo? É muito importante que a gente tenha esse princípio assegurado em todas as esferas possíveis, certo? E aqui eu tô colocando só
a de processo civil, porque é o que nos diz respeito, mas se a gente for parar para pesquisar em outras legislações, a gente também vai achar alguma cláusula a respeito do princípio da publicidade. Se vocês fizeram ou estão fazendo ou farão direito administrativo, vocês vão ver que tem uma cláusula inteira de princípio da publicidade. Eu só não vou lembrar qual é a lei agora, se é a lei de acesso à informação. Eu acho que é a lei de acesso à informação. É, eu acho que é a lei de acesso à informação, se eu não tô falando, se eu não estou errado. Ou é essa ou é a lei de improbidade administrativa. Eu não lembro direito qual é agora, mas eu acho que é a lei de acesso à informação, certo? Então aí também vocês podem pesquisar nessa legislação para saber ai, droga, passei aqui. Pra ter uma visão melhor do que é esse princípio da publicidade em outras esferas jurídicas que não a do processo civil. Certinho? Uma dúvida em relação aqui, eu olhei o chat. Tudo certo, né? Beleza. Qualquer dúvida, vocês sabem, pode mandar. Eita, minha dicção. O duplo grau de jurisdição é um princípio interessante. Eu coloquei até uma observação aqui para que a gente não esqueça do exemplo que eu vou dar. O duplo grau de jurisdição, ele é uma garantia constitucional e processual e afins que também está diretamente inserida no devido processo legal. Se o duplo grau não for respeitado, muito provavelmente, assim, com toda certeza, o devido processo legal também será ferido. Sim, a gente sabe que todos os princípios decorrem, né, do devido processo legal. Mas esse aqui especificamente, ele também é bichão. Porque eu não coloquei artigo porque ele é mais ele está inserido em vários milhões de artigos, mas vocês vão entender o conceito assim que eu falar. O duplo grau de jurisdição permite que as decisões de um juiz sejam revisadas por uma instância superior, garantindo que possíveis erros possam ser corrigidos. Isso assegura uma segunda análise do caso, aumentando a confiança no sistema judicial. E antes de eu dar esse exemplo aqui dos degraus que eu vou falar, eu quero perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês vão no médico, digamos, sim, vocês vão no médico. Ah, eu estava doente nessa semana, não sei se eu contei pra vocês, eu fiquei de cama 3 dias, de virose, por isso que tô meio ruim. Quando vocês vão no médico, aí digamos que eu estou com dor de garganta, minha garganta tá inflamada, foi o caso inclusive, né, eu fui no médico essa semana pra dizer isso. "Doutor, minha garganta tá inflamada e tá doendo muito, eu acho que tô precisando tomar um antibiótico pra ver se melhora essa doença e tal", beleza. Aí o médico olha pra minha cara, ele olha minha garganta e fala assim: "Não amiga, não é amidalite, não, é câncer". Eu olho: "Oxe, câncer? Como assim? Tá doido?" "Não, é câncer. Certeza, assim, tiro e queda, tem 1 mês aí de vida." Imagina se o médico olha minha garganta inflamada e diz que eu tô com câncer. Assim, sem prova nenhuma. Tô com câncer. Essa é a minha opinião. Vocês acham, sinceramente, que eu iria pra casa e falar: "Gente, fudi aqui, ó, gente, lascou, entendeu? Tô com câncer, tenho 1 mês de vida. É isso aí, vamos começar a se despedir, vou fazer aquelas coisas que sempre quis fazer, vou pular de bungee jump, vou pular de paraquedas, saltar, né, saltar de paraquedas, fazer aqui tudo que eu sempre quis fazer, porque já é bom pra mim, entendeu? Tenho 1 mês de vida. Imagina que o médico me dá essa sentença de morte, né, assinou minha certidão de óbito, dizendo que eu vou morrer em 1 mês. Vocês acham que eu faria isso? Eu iria pra casa e aceitaria meu destino? Ou que eu iria em outro médico? Muito sinceramente. Acho que eu vou falar: "Esse cara aqui da emergência tá muito doido. A emergência otorrina. Como é que uma emergência otorrina tá dizendo que eu tô com câncer na garganta? Tá muito doido." Tipo, melhor eu ir num oncologista, não é não? Um médico, assim, especializado ali no câncer e tals. Pra ter o quê? Uma segunda opinião. Quando vocês lembrarem do duplo grau de jurisdição, lembrem-se sempre que ele é como se fosse uma segunda opinião de um médico. É a certeza e é a garantia constitucional que a gente pode olhar pra uma sentença, pra uma decisão de um processo e não concordar com ela. É a certeza que eu vou poder recorrer a uma segunda opinião. Então o duplo grau, ele serve justamente para que eu suba para uma instância superior, para que eu leve o meu problema a uma instância superior, para que ela seja revisada por um outro juiz, para que ela tenha uma segunda opinião. Porque, gente, imagina a loucura. Vamos assim, tá no mundo apocalíptico, né, que assim, não existe duplo grau de jurisdição. Eu tô com um problema, eu levo no judiciário, o cara fala assim: "Negado". Aí você tá, né, eu vou fazer o quê? Entende? Então, o duplo grau, ele é tão importante, que ele serve justamente para que as lides, né, os conflitos, sejam revisados por uma segunda opinião, por uma instância superior. E aí agora eu quero explicar para vocês por que que chama duplo grau. Você vai me falar: "Natália, vamos conversar aqui um babado.
Se tem primeira, segunda e terceira instância, por que chama duplo grau? Isso foi um questionamento que eu me fiz e eu ficava muito indignada. Ficava pensando: "Caraca, por que demônios não colocaram triplo grau de jurisdição? Por que será?". E aí a gente chega no exemplo dos degraus. Eu não sei se vocês já se depararam com a seguinte situação: você sim, obviamente vocês já se depararam com a situação, mas eu tô me colocando em em um exemplo. Imagina que a gente tá aqui num prédio, certo? E o prédio tem térreo, primeiro e segundo andar, concorda comigo? Não é o primeiro andar não é o térreo, entende? O primeiro andar é o primeiro andar. Térreo, primeiro e segundo andar. O duplo grau é a mesma coisa. Então eu quero que vocês lembrem do duplo grau de jurisdição como um prédio com degraus. Então assim, se eu tenho aqui o que é que seria o térreo? O térreo é a primeira instância. O primeiro andar, segunda instância. E o terceiro andar, a terceira instância. Certo? Então aí vocês mantenham isso em mente sempre que vocês estiverem, pensando no plural, porque isso me confundia muito. Sim, obviamente vocês não vão se confundir com isso, né, porque vocês são muito mais inteligentes do que eu. Mas, nossa, na minha época eu falava: "Caraca, que ódio, por que não botou triplo grau?". Mas na minha cabeça faz total sentido. Desde depois que você entende essa questão de a primeira instância ser esse térreo, que é onde você entra na jurisdição, você entra no prédio, na minha cabeça fez mais sentido. Não sei se na de vocês fez também, mas esse é um exemplo que eu sempre dei nas minhas aulas e que clareou um pouco, assim, a minha cabeça. Mas vamos voltar aqui para o princípio em si. Então sempre que vocês pensarem no duplo grau de jurisdição, lembrem que ele é importante, por quê? Porque ele é uma segunda opinião, certo? Uma segunda, uma terceira opinião, né, no caso, quando a gente leva para instâncias superiores. São segundas e terceiras opiniões, certo? É o poder, agora falando processualmente falando, é o poder que as partes possuem de recorrer a decisões judiciais, a decisões ou administrativas, sei lá. Então, assim, é justamente para isso que ele serve para que seja um meio de recorrer. Aí você também pode me perguntar, já me perguntaram isso no chat passado: "Ah, por que não tem mais instâncias então?". Ah, porque também isso é que é graça, né, com a minha cara. Imagina se tem quarta, quinta, sexta instância. Aí sim ia ser um caos também, os processos que já ficam bem pouquinho tempo, né, no judiciário ia ser loucura, então ainda bem que não tem, ainda bem que parou ali na terceira instância, já deu tempo de revisar, né, porque imagina se eu tô aqui com esse exemplo que eu dei, se eu tô com câncer e eu fico indo pra trocentos médicos, assim, não, negou, aí negou na primeira, negou na segunda, negou na terceira, fala: "Eu acho que isso aqui tem alguma coisa errada, eu não tô com câncer não, vou mais um médico", aí imagina, indo em médico, em médico, em médico, em médico, então assim, é, a terceira instância, né, o duplo grau, ele serve justamente para isso, para que a gente tenha o poder de recorrer em cima de decisões judiciais ou administrativas, ou decisões jurídicas, no geral. Certinho? Alguma dúvida em relação a isso? Não, tudo certo. Vocês estão entendendo? Vocês estão vivos também? Pergunta importante. Ninguém mandou uma mensagem até agora. Estão vivos, graças a Deus. Que bom. Ai, gente, minha garganta tá podre, meu Deus. Enfim, então a gente vai passando aqui essa aqui, gente, esse princípio ele é engraçado. Inclusive eu queria mostrar um negócio pra vocês também. Um exemplo prático da vida real, que às vezes nem parece real de tão loucura que é, mas eu vou explicar primeiro e mostrar depois. A gente vem pra esse princípio que na minha cabeça ele é engraçado, porque ele é cômico, né, ele é assim, ele é fantasioso. A duração razoável do processo. Ai, que lindo, muito bom, realmente ter um processo que tem uma duração razoável. Aí tu me pergunta: "O que diabo é razoável, Nathalia?". Porque eu também não sei. Isso é uma pergunta que me fazem é uma pergunta que me fazem a respeito da razoabilidade da duração razoável do processo, e eu não vou saber te responder. Porque o Código de Processo Civil também não sabe responder o que é razoável. Ele não vai colocar em dias o que é razoável, ele não vai colocar em anos o que é razoável, entende. Ele é um princípio que ele existe ser defendido, assim, ele obviamente ele é importante, ele é tudo isso, sim. Tá, mas assim, você pega esse princípio, coloca na prática, você pergunta: "Cara, o que que é razoável?". Vamos conversar sobre isso. Mas primeiro eu vou explicar. O princípio da duração razoável do processo assegura que os processos sejam concluídos em um tempo adequado, evitando a morosidade, a demora, né, assim, a morosidade, a demora, que pode prejudicar as partes envolvidas. Aí me pergunta: "Tá bom, Natália, por que que tem processo 20 anos tramitando aí, 10 anos, 15 anos?". Imagina, a pessoa que entrou
com essa lide, ela não tá sendo prejudicada não, com um processo de anos. Tá, a gente sabe, né, assim, os princípios eles têm uma dualidade muito engraçada na minha concepção, é por isso que eu gosto tanto deles, porque ao mesmo tempo que eles são extremamente essenciais, muito dificilmente, assim, tem alguns, né, que são muito dificilmente aplicados na prática, que é o caso da duração razoável do processo. Contudo, é um princípio também muito importante, como eu disse, né, o macete da Constituição e do CPC. Se tá nos 2 é porque o bicho é brabo, mas prática na vida prática é difícil de se aplicar. E aí a gente diz que a celeridade é aquele eu gosto dessa palavra, porque pra mim ela me lembra, assim, uma coisa, sabe, rápida. Então, assim, a celeridade, essa rapidez para resolver as coisas é fundamental para a efetividade da justiça. Como a gente bem sabe, né, assim, nada de novo sobre o sol. Eu imagino que isso aqui não seja novo, principalmente para quem estagia. Só que a questão é que na prática a gente não sabe o que que é razoável. Entende? Porque tem algumas legislações que colocam alguns prazos, existem prazos e tal, mas assim, é uma coisa que eu não consigo nem responder pra vocês, o que desgraça é razoável? Porque a razoabilidade, ela também é subjetiva, entende? Mas a duração razoável do processo tá aí. Eu já vi isso sendo utilizado em algumas peças que estavam, de fato, levando milhões de anos para ser analisados, assim, por um juiz. Mas, no final do dia, ela é meio complicada. E aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Só um minuto que eu tô com medo de abrir meu WhatsApp aqui, que eu não abri esse negócio antes. Espera aí. Deixa eu só parar de apresentar um minuto, porque eu esqueci de abrir. Mas não saia, eu só vou pegar aqui o negócio. Eu recebi essa semana espera, uma imagem que eu achei cômica. Eu olhei e falei: "Eu não tenho como não mostrar isso aqui nas minhas aulas". Porque pra mim foi assim, foi uma coisa que me fez muito feliz. Eu vi isso aqui 8 horas da manhã indo para o trabalho, e aí me fez feliz. Espera aí só um minuto. Trans Voltei, voltei. Não sai, não sai, não sai. Eu vejo o pessoal saindo e começar mas deu certo. Vamos lá. Gente, olha isso aqui que eu recebi. Vocês estão vendo isso aqui? Olha aqui, o ser humano pegou e anexou essa petição aqui num processo que eu não sei qual foi, botar até a foto do diabo do bolo de aniversário. Vamos ler juntos. O autor hoje, pessoal advogado, tá? O autor hoje, com 72 anos, já pediu preferência, já fez chegar em vosso gabinete memoriais e nada de julgamento. São 5 viradas de ano, 5 carnavais, 5 aniversários, é muito tempo. O autor nunca teve a pretensão de ser um desembargador. Uma coisa é certa, se tivesse sido, teria vergonha por demorar 5 anos para julgar um recurso de tamanha simplicidade. O autor sabe que Vossa Excelência, por esta insolência, julgará contra sua pretensão. Aí ainda disse que ia julgar de mau gosto. Olha, diz que atenção. Que o faça, mas faça logo. Não demora, Excelência. Mais 5 anos para fazer. Ixi, esse cara aqui, o que ele acordou com raiva nesse dia, não é brincadeira. Fique certa, Excelência, que o autor, a cada ano que passa, estará sempre lembrando do eminente magistrado, festejando e batendo palmas em seu louvor. Que Deus o ilumine no caminho vagaroso da inércia. Gente, este homem, eu quero ser esse cara quando eu crescer. O cara não tem medo de nada. Esse advogado aqui. E ele não parou por aí. Gente, fulano tal em causa própria. Nos autos do recurso de apelação, em preferência, bem respeitosamente perante Vossa Excelência, dar parabéns em quinto na medida em que já se passaram 5 anos desde o dia que foi distribuído para o vosso gabinete o recurso do autor. 5 anos, 60 meses, 1825 dias. Muito tempo. Aí o cara, assim, eu não vou ler isso aqui porque realmente é brincadeira de criança grande isso aqui. Ele começa a falar um monte de coisa que podem acontecer em 5 anos e afins. Em 5 anos tem casal que namora, noiva, casa, separa. Gente, é sério, eu amo direito, meu Deus do céu. Enfim, 5 anos é muito tempo para o magistrado julgar um mero recurso sem qualquer complexidade jurídica. Como pernambucano, fica envergonhado ver a classificação, tribunal de blá 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 blá. Enfim, ele deu uma lacrada aqui maluca, mas isso aqui, assim, pra mim, isso aqui exemplifica exatamente. Você me perguntar, Natália, 5 anos é razoável para julgar um recurso, como ele disse, de pouca complexidade? Não, gente, não é razoável, entende? Então, assim, ele utilizou da duração razoável do processo, obviamente ele não usou esse termo,
Mas ele utilizou desse princípio para dizer: "Meu amigo, pelo amor de Deus, julga esse processo aqui, porque já tem 5 anos". Então, assim, razoável é um termo difícil, porque ele é subjetivo, certo? Mas é esse princípio ele pode ser utilizado na prática como argumento, assim, a mais, né, assim, um argumento acessório dentro de uma petição, dentro de um recurso e afins, uma petição que seja, para que esse direito seja assegurado, porque realmente razoável depende, né, é razoável, é subjetivo e depende também, da complexidade, né, como o cara falou, da petição, dos recursos e afins. Entendidos por aqui, gente. Vocês gostaram desse exemplo? Cara, que loucura, sério. Na hora que eu vi isso, eu falei: "Não tem condição, eu preciso mostrar pra você". Eu vou mandar, pode deixar. Ó, outra dizendo chá de limão com abelha, vou tomar chá de limão com abelha, pode deixar. Gente, sério, muito bom. Enfim, passando agora eu me divirto demais, cara. Passando agora para o nosso próximo princípio, que é o princípio do dispositivo. Também não coloquei os artigos, porque ele está inserido em diversos artigos ao longo do código, certo? Então, momento. Eu tô tendo que dar uma paradinha, porque minha garganta fica seca e tá um caos. Mas o que é que o princípio do dispositivo tem pra dizer pra gente? Segundo esse princípio, o juiz só pode decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes que definem o objeto do litígio e os pedidos que serão julgados. Isso respeita a autonomia das partes e limita a atuação judicial. Esse princípio ele é tão importante, porque vamos pensar o seguinte: vocês vão aprender um pouco melhor isso em processo civil 1, quando vocês forem aprender a questão dos pedidos e afins. Mas vamos pensar um pouquinho juntos. Imagina que eu tô aqui fazendo uma petição inicial. Vou colocar alimentos, vai. Alimentos é um bom exemplo. De pensão alimentícia, né? Alimentos de uma mãe para o genitor, certo? E aí, digamos que nessa petição, eu como advogado, eu coloco que eu quero, vou colocar R$ 500, né? A gente sabe que não é muita coisa pra uma criança, dependendo da idade. R$ 500 de pensão, tá? E aí, digamos que eu olho essa situação e o juiz olha esse pedido e fala: "Não, R$ 500 tá muito pouco. Sobe pra 1.000 aí, tá de brincadeira". Eu vou olhar assim, eu falo: "O quê? Assim, eu sei que ele estava na boa intenção, mas imagina, assim, eu como advogada da mãe, né, da genitora, eu vou achar ótimo, né, porque ele subiu a pensão e tal. Só que agora tu imagina um advogado do genitor, ele vai olhar e falar: "É o quê? Ué, ela nem pediu isso, ela pediu 500, tu subiu pra 1.000 por quê?". Entendeu? Com base em que você está fazendo isso? Então, esse caso que eu acabei de comentar, feriria claramente o princípio do dispositivo. Por quê? Amigo, o juiz, você só vai decidir, você só vai julgar o que está na sua alçada de julgar, o que está na petição. Se o cara pediu X, você só pode dar X para baixo. Você não pode dar X para cima, entendeu? Porque imagina a loucura que seria. O cara tá aqui, aí não, esse pedido aqui tá muito pouco, levanta aí, entendeu? Hoje, para uma parte isso é benéfica, pra parte que tá pedindo é benéfico sim, mas pra parte que tá sofrendo, né, para o réu nessa situação, ele vai ser diretamente prejudicado, isso fere o princípio do dispositivo. E esse princípio ele também é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ele, a partir do momento que ele limita a atuação judicial, ou seja, ele faz com que o juiz não age de forma arbitrária, certo? Naquele processo, ele também respeita a autonomia das partes. Então é uma via de mão dupla, porque a autonomia das partes é, assim, um pilar importantíssimo dentro de um processo. Porque se as partes não têm autonomia, as partes têm o quê? Entende? Então a autonomia das partes, ela é extremamente importante para o prosseguimento do processo, bem como a limitação do poder judicial, a atuação judicial no caso. Então esse princípio ele é uma via de mão dupla, e ele está aí justamente para garantir esses 2 pilares, certo? Alguma dúvida em relação a ele? Esse princípio é mais tranquilo, ele não é tão, assim, os princípios são tranquilos, né, mas esse aqui é mais de boinha para que a gente aprenda, mas espero que tenha dado para entender com esse exemplo também que eu dei, certinho? E aí a gente vem para esse princípio com nome difícil, que eu não sei para que eles colocam, sério. Uns princípios com nome difícil, que são a coisa mais fácil do mundo. Vamos com calma. A gente agora adentra a primazia da decisão do mérito. O que é a primazia da decisão do mérito?
Esse princípio da primazia, eu gosto de falar o nome completo, a primazia da decisão do mérito, busca garantir que o processo resulte em uma solução definitiva do conflito, priorizando o julgamento do mérito, sempre que possível, olha a pegadinha, sempre que possível, em vez de encerrar o processo por questões processuais formais. Mais à frente, a gente vai estudar que tem como a gente encerrar um processo por questões processuais formais. Eu acho que vocês já devem ter uma leve ideia, que a gente já falou em alguns dias passados, sobre essas questões que podem vir a encerrar o processo. Uma nulidade, né, uma coisa assim, uma arbitrariedade. A gente tem como anular um processo por meras questões formais, processuais formais, e não pelo mérito. Então, assim, imagina que, tipo, tem algum vício no processo, tem alguma nulidade no processo, esse processo vai ser anulado, tranquilo, só que não vai ser analisado o mérito. A primazia da decisão do mérito é como se ela pegasse o mérito e botasse no pedestal, eu falar assim: "Amigo, o mérito é a coisa mais importante dentro de um processo", e é mesmo, certo? Porque, assim, se beleza, a gente tenta aqui, sabe, lutar por um mérito, por um processo, aí vai encerrar o processo sem analisar o mérito, certo? Obviamente que né, quando não tem pra onde correr, aí sim o processo vai ser encerrado por isso, quando tem uma nulidade aparente, um vício absurdo dentro do processo, ok. Só que a primazia da decisão do mérito, ela prioriza sempre que possível, vale lembrar, sempre que possível ela prioriza que o mérito seja analisado dentro de um processo. É só isso. Não sei, esse nome difícil é pra dizer isso. É como imagina que você pega o mérito e coloca num pedestal e coloca: "Não, pré-requisito número um é analisar o mérito". Obviamente, se tiver uma coisa muito escancarada, assim, dentro do processo, a gente vai ter que anular. Mas o mérito é prioridade, certo? Mérito é prioridade para ser analisado em quase todas as circunstâncias possíveis que a gente conhece no nosso Código de Processo Civil. Tranquilo? Tudo certo por aqui? Alguma dúvida? Podem mandar. Certo, galera? Tranquilo aqui no dispositivo e na primazia da decisão do mérito? Ok, show. Tudo certo? Maravilha. Ah, gente, eu adoro que eu tenho alunos fiéis, né? A Vivian e o Arthur, que estão sempre por aqui. Acho muito top. E aí, galera, boa tarde. Sim, enfim, vamos lá então. A gente vem passando aqui para a persuasão racional do juiz. E eu gosto desse princípio porque ele tem esse nome assim, persuasão, tipo assim, parece. Eu lembro quando eu estudei, eu fiquei, uau, caraca, esse aqui deve ser o brabo. E ele é legal mesmo. Enfim, ele é simples. Não, como eu disse, nomes difíceis que parecem muita coisa, mas ele é um princípio super tranquilo, certo? E o que é que ele diz? A persuasão racional do juiz refere-se à necessidade que as decisões judiciais sejam baseadas em uma argumentação lógica e fundamentada. Ah, não me diga. Sim, argumentação lógica e fundamentada, utilizando princípios jurídicos e as provas disponíveis para convencer as partes e a sociedade da justiça da decisão. Em português, traduzindo isso que eu acabei de falar, é basicamente assegurando, né, a gente também já tem outro princípio que trata sobre isso, mas a gente esse que assegura diretamente que as decisões sejam lógicas e fundamentadas, como a gente já viu anteriormente também, utilizando os princípios jurídicos, provas disponíveis para convencer as partes e a sociedade da justiça da decisão. E dentro da persuasão racional do juiz, como a gente já tem esse conceito de que as decisões têm que ser fundamentadas com a lógica e afins, e logicamente fundamentadas e afins, a gente também passa para um subprincípio, eu gosto de dizer assim, que está inserido dentro da persuasão racional do juiz, e chama livre convencimento motivado. O que que o livre convencimento motivado ele vale lembrar, o livre convencimento motivado ele não é um princípio, tá, como eu disse, ele é como se fosse uma perninha ali da persuasão racional do juiz, está inserido, e assim, é um pilar importante para que ela exista, para que esse princípio exista também. Mas o livre convencimento motivado permite ao juiz formar sua convicção com base em seu entendimento das provas apresentadas, desde que explique detalhadamente os motivos que levaram à decisão, garantindo transparência e legitimidade. A gente pode utilizar, para traduzir um pouco da persuasão racional do juiz também, a questão do contraditório da ampla defesa. Vocês lembram que a gente estudou no GED passado, contraditório e ampla defesa? Mais especificamente, a ampla defesa, que você pode, a gente até teve essa conversa da diferença entre os dois,
mas que na ampla defesa você tem, assim, uma gama de opções para provar sua tese, certo? Então a ampla defesa é aquele princípio que garante que você está permitido a utilizar tudo que está ao seu alcance e ao alcance da lei para comprovar o seu ponto. É isso, basicamente. Você utilizar tudo a seu favor, certo? E aí, no livre convencimento motivado, ele utiliza justamente essa mesma ideia, só com uma roupagem diferente, mas é a mesma ideia. Então, ele permite que as partes utilizem dos seus artifícios, obviamente, legais, e dentro do devido processo legal, para persuadir o juiz. É por isso que tem essa então, persuasão racional. É pra você estar permitido persuadir o juiz, contanto, né, que seja racionalmente, vale lembrar, as claras também, assim, né, dentro do processo, porque a gente sabe muito bem que tentar persuadir um juiz, assim, né, por fora não é muito permitido, não é zero permitido na realidade. E a gente também garante que você tenha total alcance de utilizar as suas armas a seu favor, as armas legais, dentro do processo legal, a seu favor. É isso que essa sub-ramificação da persuasão racional do juiz, que é o livre convencimento motivado, quer dizer, certo? Tranquilo? Alguma dúvida em relação aqui? Lembra o chat que vocês mandaram? Dá pra ganhar um ponto. Ah, quem é o professor de vocês? É a Sinara, não vou falar com a Sinara. Sinara, dá um ponto aqui por menino. Bichinho. Decorei o nome por causa da minha mãe, sim. Gente, vocês sabiam, inclusive, curiosamente, tá? O nome da minha mãe é Vivi e o nome do meu irmão é Arthur com TH. Tá bom? Vale lembrar. Vocês estão aqui. Eu acho que vocês estão disfarçados aqui. Bom, ei, eu vou falar com a Isabela. Pior que eu não conheci a Isabela, a gente é lá da manhã e eu não tô na Unifor amanhã. Então, é quase impossível pra eu conversar com ela. Eu nem consegui divulgar o meu QR Code na sala dela por causa disso. Mas que bom que vocês entraram, né? Pois é, gente, ó. Pronto, vou falar com a Sinar, com a Isabela. O Atila é um querido. Ele é doido por mim, então eu vou falar com ele. Ah, tu dá um pontinho por menino. Pô, mas quem dera, gente, era meu sonho. Mas, enfim, né? Tudo certo aqui, pessoal. Na persuasão racional do juiz, vocês entenderam? Tudo tranquilo. Por favor, se manifestem. Sim, ótimo, maravilha. A Ana Cecília também tá sempre por aqui. Ah, decorei o nome, o Eloy também. Eu decoro, viu, o nome de vocês. Ah, César, acho que não. Quem tá sempre aqui a gente sabe. Tudo bem? Show. Maravilha, então. Vamos passando. Que hoje ele é mais longuinho, mas ele também é importante, tá? A gente tá aqui na metade ainda, calma. Vai dar certo, porque eu falo demais. E aí, gente, a gente tem passando aqui o princípio da boa-fé. Ele é, assim, eu não vou nem me demorar muito nele, porque ele é tranquilo de se estudar. Ele tá meio assim. Eu acho que o princípio da boa-fé ele tá meio por osmose já na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça como jurista. Gente, o princípio da boa-fé, ele é aquilo que ele é, entendeu? Ele tá inserido dentro do devido processo legal e em todos os princípios também. Todos os princípios também são regidos pela boa-fé. Mais especificamente, o que é que ele diz? O princípio da boa-fé exige que todas as partes envolvidas em um processo jurídico agem de forma honesta, leal, cooperativa, sem tentar enganar ou prejudicar injustamente a outra parte. E assim, por mais que ele pareça um princípio besta, e aí eu lembro que quando eu estudei, eu falei, é besteira. Quando eu estudei esse princípio, eu não imaginei que na prática ele fosse ser tão utilizado. Mas então assim, eu já usei assim, por diversas vezes o princípio da boa-fé, porque ele também ele não é só em relação, e também é um ponto importante, o princípio da boa-fé, ele não diz respeito somente à boa-fé dentro do processo, mas à boa-fé nos atos que levaram aquela pessoa a responder por aquele processo. Vou traduzir aqui para vocês. É basicamente como se eu vou dar os exemplos que eu pego no meu estágio, certo? Tô aqui fazendo uma petição, e aí digamos que eu tô, defendendo aqui o cara que levou um auto de infração porque preencheu o documento errado. O cara só preencheu o documento errado, mas ele não queria sonegar, não queria deixar de pagar o imposto, ele só preencheu o documento errado, entendeu? Então aí nesses casos eu já utilizei diversas vezes, mano, incontáveis vezes em petição, você botar que o contribuinte agiu com boa fé, não teve a intenção, entendeu? "Ô, seu juiz, foi sem querer". A gente literalmente fala assim, porque é o caso, entende? A gente se utiliza da boa fé dentro do âmbito processual, mas fora dele também, certo?
Se vocês forem advogar ou ir pra uma defensoria, que seja, for assim, né, defender e não acusar as pessoas, vale lembrar, você pode utilizar também da defesa da boa-fé, entendeu, do seu cliente, ao agir, ao cometer aquele ato, ou aquele ato ilícito, né, aquele crime ou não foi sem querer, não foi na intenção, eu juro pela minha vida, entendeu. Então o princípio da boa-fé, ele está inserido tanto dentro do processo, tanto dentro do rito processual, fora dele também. É um princípio bem importante. O implanta tem a mão sem querer, eu bruxado. Tudo certo, tudo certo. Oh, meu Deus, a bichinha dizendo que é fiel a mim, como fofa. Meus alunos postiços. Sim, gente, eu amo todos igualmente, tá? Vale lembrar. Passo Imagino que tudo certo por aqui. Vou passar então para o nosso próximo princípio, que é o princípio da economia processual. E aí, a partir daqui, para ser muito sincera com vocês vão ver princípios repetidos. E eu não gosto de afirmar isso, mas é verdade, porque os princípios eles não é que eles se repetem, eles são parecidos e um complementa muito o outro, certo? Então aqui a partir do princípio da economia processual vocês vão entender o que eu estou falando, até o final vocês vão entender. Vamos lá. O princípio da economia processual busca a eficiência dos recursos judiciários, evitando atos desnecessários ou repetitivos, e promovendo a celeridade, né, assim, a rapidez e simplificação dos processos, para que se alcancem resultados justos de forma rápida e com menor custo. Então, assim, a economia processual ela já traz mesmo para o âmbito monetário, né, que ele fala que com menor custo e tal, assim, porque, como a gente bem sabe, para um processo tramitar, ele tem custo, tá? Não é de graça não, infelizmente. Não é de graça brigar na justiça não. Então, assim, se a gente tem a oportunidade, tem a opção de escolher caminhos, certo? Que não vão utilizar de meios necessários, repetitivos, ou que vão causar gastos desnecessários, né, com menor custo, com maior custo, no caso, utiliza-se o princípio da economia processual para isso, certo? Basicamente, traduzindo assim em palavras bem claras, é você utilizar a oportunidade de não complicar um processo, entendeu? E aplicar na prática. Se você tem a oportunidade de descomplicar, descomplica. É isso que ele quer dizer. Então, assim, obviamente que aí tem aqui ele também trata das consequências disso, né, que se você puder descomplicar o processo é melhor, porque evita, né, como eu coloquei aqui, os atos necessários repetitivos, evita custos necessários, custos altos às vezes, né, desnecessariamente para as partes, entendeu? Tá aquela coisa assim, se você não tem como simplificar, simplifique. É isso que o princípio da economia processual quer dizer pra gente. Tranquilo? Tudo tranquilo aqui nos últimos, eh, princípios, galera? E aqui já tá começando a ficar fácil, né, vocês já pegaram a manha, né, já ficou fácil. Show, maravilha. Show. E aí a gente vem aí esse é legal também, vale a pena a gente abrir no CPC pra eu mostrar pra vocês. A gente vem para o princípio da instrumentalidade das formas, que é aquela coisa pra complicar minha dicção, entendeu? A gente sabe que minha dicção já não é muito boa, entendeu? Aí, pum, bota um negócio assim, uma palavra desse tamanho, já me embolei todinho, mas tudo bem. O princípio da instrumentalidade das formas preconiza e prevê, né, que os atos processuais devem ser considerados válidos desde que alcancem sua finalidade essencial, mesmo que não sigam rigidamente a forma prescrita, desde que não prejudiquem nenhuma das partes. Calma, muitas camadas aqui que a gente tem que analisar. O que é a instrumentalidade das formas quer dizer? Se ao final do processo o resultado foi alcançado, todo mundo se resolveu, pararam de brigar e deu tudo certo e a gente se entendeu, mas que no meio ali do processo teve, tipo assim, algum trâmite errado, digamos assim, alguma coisa que não seguiu conforme o padrão daquele processo, mas que também não prejudicou ninguém, show, é isso. Entendeu? Não é necessário brigar por um negócio que aconteceu no meio do processo que não prejudicou ninguém, é isso que ele quer dizer. E eu acho até meio complicado dar um exemplo prático aqui para vocês, existem, né, porque assim, mas os exemplos que eu peguei no meu estágio até hoje, de atos processuais que não ocorreram da maneira que eles deveriam ocorrer, prejudicaram o processo. Basicamente. Mas, nesse mundo ideal aqui, nesse mundo dos astronautinhas fofinhos, ele
se não prejudicou as partes em nenhum momento durante o rito processual, e mesmo assim conseguiram atingir, o resultado necessário, show. Não precisa se preocupar com isso, não precisa brigar por isso, entendeu? Se todo mundo tá feliz e ninguém saiu prejudicado, é isso. Então o princípio da instrumentalidade das formas, ele traz essa é uma garantia, depois assim, eu vou abrir melhor com vocês para que vocês entendam no CPC, mas ele é uma garantia que, se tudo correu bem, tá tudo tranquilo, não é mais necessário que, a gente fique brigando na justiça por causa disso. Tranquilo? Imagino que esse aqui vai clarear melhor para vocês quando a gente trazer ele no CPC. Aí a gente vem para outro nome desnecessariamente complexo. Adequação jurisdicional do processo. O que que é a adequação jurisdicional do processo? É o dever do juiz de adequar as medidas processuais às especificidades do caso concreto. Isso implica flexibilidade nas decisões procedimentais, visando a efetividade e a celeridade processual. Inclusive, efetividade e celeridade são duas palavras-chave dentro dos princípios processuais, tá? E é basicamente quase, eu diria todos, são regidos pela efetividade e celeridade processual, respeitando outros princípios como o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, a adequação jurisdicional do processo é muito parecido com o que a gente também já viu anteriormente. É o juiz olhar o direito no campo das ideias, que foi uma metáfora que vocês já viram que eu utilizei anteriormente, é ele pegar esse direito que está escrito na norma e adequar a sua aplicação ao caso concreto, certo? Por quê? Porque muitas vezes o caso concreto é diferente do que está na norma. Não segue A mais B mais C, certo? Como está escrito daquele jeito. Então, cabe ao juiz adequar jurisdicionalmente, adequar aquela norma que está escrita caso concreto. Por quê? Porque o caso concreto, ele não é preto no branco, ele é cinza, tá? Ele é 100% cinza. Ele não muito dificilmente, eu diria, você vai achar um caso concreto que esteja descrito na norma ali, igualzinho, entendeu? Todas as palavras, letrinhas. Não, por quê? Porque os seres humanos são plurais demais para conseguirem fazer um feito desse, entende? Então é por isso que a adequação jurisdicional do processo existe. Ela existe para que o juiz tenha a obrigação, não é nem a possibilidade, é a obrigação de adequar ao processo aquela norma ou processual, procedimental, ou do direito material mesmo, como a gente também já tinha conversado anteriormente a diferença desses 2, certo? Para isso que esse princípio está aí, para garantir isso para a gente. Eu também não coloquei artigo nele, porque não temos um artigo que especifique, assim, exatamente a adequação jurisdicional, mas ele está inserido. Inclusive tem um artigo muito interessante que depois eu mostro para vocês no CPC, que é o 139, já anotem aí. E aí a gente vem para um também que é bem parecido com os outros. Gente, eu disse para vocês que eles são parecidos. A gente vem agora para o princípio da cooperação processual. O que é o princípio da cooperação processual? Eu acho que eu não vou precisar nem ler para vocês saberem do que ele se trata, mas vamos ler aqui para vocês. O princípio da cooperação processual impõe a todos os sujeitos do processo, ou seja, o juiz, as partes, os advogados, peritos, os delegados, o dever de cooperarem entre si, para que o resultado do processo seja alcançado de maneira justa e eficiente. Então, digo, celere e eficiente. Tá vendo, gente? Como eu disse para vocês. Depois de um tempo, eles ficam muito parecidos. Esse princípio busca a concretização de uma justiça colaborativa, em que o processo não seja um mero campo de batalha, mas sim um espaço de diálogo para a solução de conflitos. E esse princípio da cooperação processual está no artigo 6º do CPC, que a gente vai dar uma olhadinha também depois que sairmos daqui. Ou seja, o processo no geral ele tem que ser efetivo, ele tem que ser cooperativo, ele tem que ser econômico, ele tem que, entendeu? A gente vai passando, assim, pelos princípios e vê que são, assim, nada mais do que já é passado para a gente por osmose, né. Se vocês forem parar para pensar assim, a gente já tem uma noção muito clara que, por exemplo, que as partes devem cooperar entre si, entende. Mas isso está expresso lá no artigo 6º do CPC também.
Tô falando muito rápido, gente, socorro, já são 12h50, eu tô meio com medo da hora, por isso que eu tô passando, assim, rapidamente pelos princípios, mas espero que esteja dando tudo certo pra vocês entenderem, tranquilo? E aí a gente vem para o autorregramento, já tá terminando, tá, gente, pelo amor de Deus, não vamos embora não. A gente já vem passando aqui para o autorregramento da vontade do processo, que é uma palavra bonita para princípio da autonomia das partes, que a gente já tinha estudado anteriormente, inserido em alguns princípios, e te traz ele para um princípio expresso, certo? Que é a autonomia das partes. As partes têm o direito de dispor sobre seus interesses, inclusive por um modo de conduzir o processo, desde que respeitar os limites legais e os direitos fundamentais. Então, assim, basicamente, respeitou os limites legais, os direitos fundamentais, ó, é tua. Faz aí o que tu quiser. Assim, obviamente, dentro da lei, mas tá permitido, certo? A autonomia das partes, ela traz justamente isso. E é muito importante que ela exista. Eu consigo afirmar isso para vocês. É muito importante que a autonomia das partes esteja presente dentro de um processo. Porque, como a gente também conversou anteriormente, imagina se não tivesse, imagina a loucura que ia ser se as partes não fossem autônomas dos seus próprios conflitos, das suas próprias leis. Não, eu estou com um conflito aqui, eu vou entrar com o processo, mas o juiz é que vai dizer o que é que eu tenho que pedir, o que é que eu tenho que fazer, não sei o quê. Não, eu tenho autonomia para pedir o que eu bem entender dentro de um processo, obviamente, né, voltando aqui, respeitando os limites legais e direitos fundamentais. Eu não posso pedir para que um direito fundamental seja ferido só porque eu tô com raiva do colega que eu tô entrando com um processo contra. Às vezes dá vontade? Dá, mas a gente não vai fazer isso aqui hoje, certo? Então, voltando a princípio da autorregramento da vontade no processo, nome bonito novamente, para um conceito simples, que é o princípio da autonomia das partes. Se vocês lembrarem desses astronautinhas fofinhos aqui, eu não sei se vocês fazem isso também, mas quando eu tô estudando, às vezes eu lembro da página que eu estava, entendeu? Se tem algum elemento na página tal que eu estava, aí esse assunto tá na página X, tá no slide tal, aí eu me lembro. Por isso que eu gosto de lembrar, assim, quando eu tô, estudando por um GED, uma coisa assim, eu lembro dos slides. Por isso que, lembra dos astronautas das constelações aqui, quem entende de signo, de diabéis, eu não sei não. Certo? Então o princípio da autonomia das partes é essencial, como todos os outros, e está 100% presente e direto dentro do devido processo legal também. Tranquilinho? Tudo certo? Alguém mandou mensagem aqui explicando. Tá no ritmo bom? Show, maravilha. Feliz. E aí a gente segue para o nosso penúltimo princípio, que é a confiança e a segurança jurídica. Novamente, uau! Que novidade, né, gente? Que um processo tem que passar a segurança jurídica, mas vamos passar por ele. A confiança e segurança jurídica são conceitos essenciais para garantir que as decisões sejam previsíveis e estáveis, promovendo o respeito ao devido processo legal e a certeza que os direitos serão protegidos e respeitados. Isso é, assim, eu brinco, né, dizendo tipo: "Ah, não me diga", mas isso é realmente muito importante, galera, de verdade mesmo. Porque imagina também um mundo em que não existisse a segurança jurídica. Eu coloquei confiança aqui só para dar uma palavra a mais para vocês, mas é o princípio da segurança jurídica, tá? Então imagina que loucura que seria se a gente não tivesse segurança jurídica e processual dentro do processo. E o que que é a segurança jurídica, assim, o cerne da questão, o cerne da palavra, o que é a segurança jurídica? É você ter a certeza de que você não vai sofrer uma decisão arbitrária, de que você não vai sofrer, eh, sei lá, uma sanção que tá fora do devido processo legal, que você não entendeu? É justamente você ter a certeza de que aquele processo está seguindo os ritos processuais corretos, entende? E então isso é extremamente importante para todo e qualquer processo, seja, assim, ele do civil ao tributário, ao criminal, a todos, certo? Por isso que a segurança jurídica ele está em tudo, todos eles estão em tudo, né? Mas ele tá assim, ele é tão importante quanto o devido processo legal, eu diria, usando braços dados lado a lado, os 2. Tranquilo? Imagino que tudo certo, qualquer dúvida mandem aí. E agora nosso último princípio, que também calma, que mandaram aqui? Hoje julgo de um jeito, amanhã de outro. Imagina, gente, que loucura que seria. Não, hoje eu tô a fim de julgar de um jeito, amanhã eu julgo de outro, entende? Então é meio que impossível que um ordenamento jurídico se mantenha sem a segurança jurídica.
E a gente vem para o nosso último princípio. Glória a Deus, vocês não me aguentam mais falar, gente. Quando falo de princípio, eu me empolgo, né? Vocês podem ver. Que é o princípio da efetividade processual. E também é bem parecido com o que a gente já viu anteriormente. É a garantia de que o procedimento judicial atinge seu objetivo de maneira um ponto para quem acertar. Célere, justa e eficiente, proporcionando uma resolução adequada dos conflitos. Ela assegura que as decisões judiciais sejam aplicadas de forma concreta em tempo razoável, garantindo, ó, lembra aqui do tempo razoável, da duração razoável do processo? Garantindo pleno acesso à justiça, que também já é um princípio que a gente já estudou anteriormente, e a proteção dos direitos envolvidos. Então, a efetividade processual é mais um princípio que garante, que protege, que tutela essa ideia de que os processos devem ser efetivos, justos, céleres, e por aí vai. Seguros, juridicamente falando. Então a gente tem mais um princípio para vocês verem como isso é um valor. Sim, eu brinco, né, que a gente tem muitos princípios parecidos nesse sentido, mas é um valor muito importante dentro do ordenamento jurídico. Ele ser efetivo, ele ser econômico, ele ser justo, enfim, então, e por aí vai, certo? Eu acho que não preciso me demorar nesse aqui, que é bem parecido também com o que a gente já viu anteriormente. E com essa terminamos o GED. Bens a Deus, amém. E agora vou me despedir da gravação, não saiam ainda, por favor, para a gente fazer aquela dinâmica de dar uma leitura dos artigos. Tranquilo? Até a gravação.